Hoje vamos tratar de mais um caso de hipocrisia diplomática, o escândalo Irã-Contras. Mas deixa eu fazer primeiro a apresentação. Sejam bem-vindos ao nosso espaço. Aqui desenterramos os fragmentos esquecidos da história, aqueles que ficaram encobertos sob as camadas do tempo. Aqui buscamos trazer à tona acontecimentos, personagens e movimentos que não recebem a devida atenção, mas que em seu momento moldaram o curso da humanidade. Cada episódio que você verá é uma jornada para além do óbvio, para além do que está nos livros ou é comentado no cotidiano. Neste canal, revelaremos o que foi silenciado, negligenciado ou deixado de lado. Prepare-se para explorar o fascinante universo dos detalhes esquecidos e dos ecos que ainda reverberam em nosso presente. Vamos juntos levantar as cortinas do passado e dar voz aos acontecimentos soterrados, porque cada pedaço da história tem algo a nos contar. Basta saber onde e como procurar. O escândalo Irã-Contras, também conhecido como Irãgate, foi um dos maiores escândalos políticos da história recente dos Estados Unidos e envolveu uma complexa rede de transações ilegais realizadas durante o governo de Ronald Reagan, nos anos 1980. Em sua essência, tratou-se de um esquema em que os Estados Unidos venderam armas secretamente ao Irã, então um inimigo declarado do país, e usaram os lucros dessas vendas para financiar um movimento de guerrilha de direita, os chamados Contra, na Nicarágua. O caso envolveu diretamente várias figuras importantes do governo americano e expôs as contradições da política exterior do país, além de gerar graves consequências humanitárias e políticas, especialmente para a América Central. Durante os anos 1980, os Estados Unidos estavam engajados em uma política externa fortemente anticomunista, sempre o fantasma do comunismo. Ronald Reagan, eleito em 1980, tinha como uma de suas principais prioridades a contenção do comunismo em todo o mundo. E isso incluía o apoio a grupos que se opunham a regimes marxistas ou de esquerda. Na América Central, a Nicarágua havia se tornado um ponto focal dessa política após a Revolução Sandinista de 1979, quando o grupo guerrilheiro Frente Sandinista de Libertação Nacional, FSLN, derrubou a ditadura do corrupto Anastácio Somoza e estabeleceu um governo marxista. Os Estados Unidos, preocupados com a influência soviética na região, começaram a apoiar os Contras, um grupo de rebeldes que se opunham ao governo sandinista. No entanto, o Congresso americano, respondendo a relatos de abusos de direitos humanos cometidos pelos chamados Contras, aprovou a emenda Boland, que proibia o financiamento americano a esses rebeldes. Isso colocou o governo Reagan em uma situação delicada, pois ele desejava continuar o apoio aos Contras, mas estava legalmente impedido de fazê-lo. Enquanto isso, no Oriente Médio, o Irã estava envolvido em uma longa e sangrenta guerra com o Iraque, conhecida como Guerra Irã-Iraque, que durou de 1980 a 1988. Os Estados Unidos, historicamente alinhados com o Iraque sob Saddam Hussein, viam o Irã como um inimigo, especialmente após a Revolução Islâmica de 1979, que derrubou o lacaio deles lá, um regime pró-americano que era governado por um chá chamado Mohammad Reza Pahlavi. E lá, com a Revolução, foi instaurado um governo teocrático, liderado por um líder religioso chamado Ayatollah Khomeini. Além disso, em 1979, militantes iranianos invadiram a embaixada dos Estados Unidos em Teherã e tomaram 52 americanos como reféns, mantendo-os em cativeiro por 444 dias. Apesar dessa hostilidade, altos funcionários do governo Reagan viam uma oportunidade de se aproximar de traidores e entreguistas dentro do Irã, ao mesmo tempo que buscavam a libertação de reféns americanos que haviam sido sequestrados por grupos ligados ao Hezbollah no Líbano, um aliado histórico do Irã. A estratégia foi vender armas secretamente ao Irã,
violando o embargo de armas imposto ao país com a esperança de ganhar influência e garantir a libertação dos reféns. A venda de armas ao Irã começou em 1985. O lucro obtido dessas transações foi usado para financiar os contras na Nicarágua, de forma a contornar a emenda Boland. O esquema foi administrado por altos funcionários do governo Reagan, incluindo um tenente-coronel chamado Oliver North, do Conselho de Segurança Nacional, que desempenhou um papel central na execução deste plano. As transações eram realizadas sem o conhecimento do Congresso, e as informações sobre o escândalo eram cuidadosamente escondidas, cuidadosamente ocultadas. A operação, no entanto, desmoronou em novembro do ano de 1986, quando uma revista libanesa expôs a venda de armas ao Irã. Posteriormente, o Procurador-Geral dos Estados Unidos, Ed Meese, revelou a conexão entre os lucros das vendas de armas e o financiamento dos contras. Esse foi o estopim para uma série de investigações e audiências públicas que revelaram o escopo da operação altamente ilegal. As consequências do escândalo Irã-Contras foram devastadoras, tanto para a população civil da Nicarágua quanto para o Oriente Médio. Na Nicarágua, o financiamento aos contras prolongou a guerra civil. E isso fez com que milhares de mortes acontecessem. E isso também desestabilizou completamente o país. Os contras, apoiados pelos Estados Unidos, cometeram numerosos crimes de guerra, incluindo massacres de civis, tortura e estupros. Eles atacavam escolas, hospitais e infraestrutura básica, levando a uma crise humanitária generalizada. A guerra destruiu a economia do país e a Nicarágua só começou a se recuperar lentamente após a assinatura dos acordos de paz ocorridos em 1990. No Oriente Médio, a venda de armas ao Irã também teve implicações graves ao fortalecer o Irã militarmente. Fazendo isso, os Estados Unidos acabaram inadvertidamente prolongando a guerra Irã-Iraque, que já havia causado centenas de milhares de mortes. Além disso, a venda de armas ajudou a consolidar o poder do governo iraniano liderado pelo Ayatollah Khomeini, reforçando sua capacidade de repressão interna e sua influência na região, especialmente no Líbano, onde o Hezbollah continuou a desempenhar um papel desestabilizador. A venda de armas ao Irã também alimentou a narrativa de desconfiança e hipocrisia em relação à política externa dos Estados Unidos no Oriente Médio. Enquanto publicamente denunciavam o Irã como um Estado patrocinador do terrorismo, secretamente estavam negociando com o regime, o que enfraqueceu a credibilidade dos Estados Unidos na região. Eles sempre fazem isso. Eles acusam os outros de ser o que eles são e de fazer o que eles fazem. O escândalo Irã-Contras teve repercussões profundas na política americana. Embora Ronald Reagan inicialmente tenha negado qualquer conhecimento do esquema, mais tarde admitiu que havia autorizado a venda de armas ao Irã, mas negou que soubesse dos desvios dos fundos para os contras. Inocente, a roubalheira correndo solta no Pentágono. As investigações subsequentes, conduzidas pelo Congresso e por um conselho independente, resultaram em acusações contra vários altos funcionários do governo, incluindo o tal de Oliver North e o conselheiro de Segurança Nacional, um tal de John Poindexter. No entanto, muitos dos envolvidos receberam perdões presidenciais e a maioria das sentenças foi revertida ou suspensa, o que gerou críticas de que a justiça havia sido corrompida pelo poder político. Embora Reagan tenha conseguido sobreviver politicamente ao escândalo, sua imagem foi profundamente abalada e o episódio marcou um dos pontos mais baixos do seu governo. O escândalo Irã-Contras revelou as complexidades e contradições da política externa americana durante a Guerra Fria. Muitas contradições. Na busca por conter o comunismo e expandir sua influência global, os Estados Unidos estavam dispostos a violar suas próprias leis.
e também seus próprios princípios morais. Resultando nisso, um esquema que trouxe sofrimento a milhares de pessoas, especialmente civis inocentes. Ao financiar grupos violentos na Nicarágua e fortalecer um regime repressivo no Irã, os Estados Unidos mostraram que estavam dispostos a jogar um jogo geopolítico sem limites claros, cujas consequências foram sentidas por anos, tanto na América Central quanto no Oriente Médio. E eles continuam jogando esse jogo, continuam patrocinando o terrorismo, continuam patrocinando grupos extremistas, continuam desestabilizando e agora até mais do que nunca, porque estão sentindo que vão perder a hegemonia. Então vamos nos preparar, que ainda teremos muitas coisas ruins para comentarmos aqui sobre o que está vindo, sobre o que vai acontecer. Muito obrigado por terem assistido o vídeo e até o próximo.